boa noite, muito bem-vindos à nossa formação online gratuita, o curso A Arte de Viver na Essência. Hoje vamos para a nossa aula 3, para o nosso módulo 3 e vamos falar de poder pessoal. E vamos falar de poder pessoal no sentido de uma atitude positiva, permitindo manifestarmos a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira autenticidade, a nossa espontaneidade como uma forma muito mais assertiva e muito mais construtiva de ser. Passando para o nosso primeiro slide, vamos então encontrar o ego como o centro do nosso próprio poder pessoal. A palavra ego significa eu, o eu de cada pessoa, que é o defensor da sua própria identidade e personalidade. Portanto, o ego poderá ser aqui um aliado bastante construtivo da nossa forma de manifestação, e uma das suas principais funções é precisamente procurar harmonizar as nossas necessidades, as nossas vontades em termos de existência, permitindo também o bom senso entre a avaliação daquilo que é a nossa própria realidade, as nossas próprias exigências e necessidades em função da nossa própria vida, e colocar o verdadeiro eu, os verdadeiros eus que temos dentro de nós, porque existem partes que poderão ser integradas e expressas num ser, que é a nossa verdadeira essência, nos papéis da nossa vida. E, de facto, permitir-nos a esta possibilidade de vivermos, e eu vou referenciar novamente aqui a palavra autenticidade, vai-nos, na verdade, permitir viver aquilo que é, de facto, o nosso propósito de vida, o nosso caminho de vida e a nossa verdadeira felicidade. Então, na verdade, o eu pode constituir aqui um aliado do próprio ego, e um ego o aliado do próprio eu, que, na verdade, corresponde aqui àquilo que é o nosso centro mais intrínseco, que é a nossa verdadeira essência. O ego, na verdade, como defensor da personalidade, impede que alguns conteúdos inconscientes passem para o estado de consciência, permitindo aqui um mecanismo de defesa positivo e acionando alguns mecanismos de defesa que nos fazem, na verdade, resgatar algum contexto de autoconfiança e que nos permite, de alguma forma, também estarmos muito mais atentos àquilo que nos rodeia. Então, na verdade, o eu e o ego podem aliar-se a um conjunto de possibilidades e de conjunturas em termos da nossa forma de pensar, e se pensarmos positivo, então vamos manifestar a nossa verdadeira personalidade de uma forma completamente diferente, mas na verdade este casamento, digamos assim, pode fazer com que a nossa vida possa funcionar de uma forma muito mais plena e, na verdade, funcional. Os processos que o próprio ego é responsável, na verdade, vamos encontrar aqui alguns processos interiores e que têm a ver também com a desconstrução de alguns padrões que possam existir e de algumas crenças que estão ao nível do inconsciente e que podem constituir bloqueios na nossa existência. E, na verdade, o ego, ao manifestar também esta própria necessidade de defesa e estes padrões que se manifestam muitas vezes com base em algumas crenças limitantes, poderão ser, na verdade, utilizadas e podem ser vistos de uma forma construtiva se percebermos que aquilo que nos limita muitas vezes são estas crenças que estão ao nível do inconsciente, que depois se manifestam em comportamentos e atitudes na nossa vida, e na verdade, se o nosso verdadeiro eu se puder manifestar neste nosso ego, neste nosso brilho e neste sol interno, na verdade nós conseguimos viver de uma forma muito mais espontânea do que se vivermos agarrados ainda a um inconsciente muito mais limitante, e na verdade a capacidade de poder chegar e alcançar estes mecanismos de defesa e desconstruí-los ou de transformá-los em atitudes mais positivas, na verdade vamos ter uma vida muito mais divertida, digamos assim, e sem aqueles recursos de defesa que na verdade acabam por constituir bloqueios à nossa própria expressão, à nossa própria criatividade e à nossa própria forma de estar de uma maneira muito mais assertiva
e construtiva. De alguma forma acaba por ser esta a condicionante. O nosso poder pessoal, e aqui vamos encontrar o nosso próximo slide, poderá ser considerado também o nosso poder máximo, a nossa forma máxima de expressão. E se aliarmos esta possibilidade a podermos manifestar através do nosso próprio poder aquilo que é a nossa própria criatividade, vai nos trazer aqui não só benefícios para podermos viver a nossa vida, mas também uma forma muito mais espontânea de o poder fazer. Então, na verdade, o poder pessoal não tem tanto a ver com a forma como conduzimos o exterior, como influenciamos o exterior, mas a forma como dentro de nós assumimos esse empoderamento e podemos viver, na verdade, aquilo que somos para o exterior. É precisamente esta libertação interna, este empoderamento que o poder pessoal pode trazer, não num sentido manipulativo em relação ao exterior, mas num sentido de libertação do nosso próprio poder pessoal, dos nossos próprios valores, das nossas próprias ideias e viver essa criatividade de uma forma muito mais construtiva e autêntica. Esse é, de facto, o nosso verdadeiro poder pessoal. Se este poder pessoal não existe, se não existe esta libertação, esta manifestação do nosso ser, acaba por corresponder a um estado muito mais contido em termos de existência, em termos de manifestação das nossas linguagens, que acaba por ser a nossa linguagem verbal, a nossa linguagem corporal e também a nossa linguagem energética. E quando castramos este poder pessoal, acabamos por castrar a nossa energia no seu todo. E muitas vezes as manifestações de abundância, de prosperidade, de cocriação na nossa vida acabam por estar condicionadas não só pelo nosso estado de crença mental, de não acreditar ou de sentir que não merece, mas também porque esta força energética interior acaba por não se manifestar, acaba por não emergir para o exterior. E isto é que muitas vezes nos condiciona em termos de resultados na nossa própria vida. Então, na verdade, o nosso poder pessoal deverá ser visto como a manifestação de empoderamento da nossa própria libertação e da nossa própria expressão enquanto existência construtiva. Se formos avaliar aqui alguns estados emocionais que nos podem levar a esta necessidade de mais recolhimento, de viver mais para dentro, poderemos encontrar aqui uma vertente positiva que poderá ser a meditação e a construção em termos de pensamento e de visão interior, o mergulho interno, mas se o poder pessoal for castrado não por este estado e por esta decisão construtiva, mas for visto e for utilizado e for aplicado no sentido de recolhimento, porque existe a ausência de força para a manifestação daquilo que desejamos na verdade viver, isto poderá trazer aqui de facto energeticamente muitos bloqueios na nossa existência, e estas emoções mais associadas na verdade a este estado de defesa, que acabam por ser estados de defesa, manifestam-se na verdade de várias formas. Poderemos encontrar personalidades que na verdade vão precisar de recolher e acabam por não se manifestar com tanto impacto na tal espontaneidade e na tal autenticidade, levando também a algumas situações de estados de submissão ao exterior, mas também poderemos encontrar emoções que vão, na verdade, levar com que a pessoa tenha uma postura muito mais narcísica, muito mais de manipulação, mas quaisquer destas situações acabam por constituir mecanismos de defesa, de não expressão verdadeira do próprio ser, seja por excesso ou por defeito em termos do próprio poder pessoal, acabam por ser mecanismos de defesa. Eu costumo muitas vezes dizer que existem muitos estados de personalidade que, submissos
A pessoa acaba por conter todo o seu potencial e não o consegue manifestar porque muitas vezes não confia em si e está a depender do próprio valor exterior para reconhecer esse próprio potencial, mas em muitos casos existe o excesso de confiança, existe a libertação do seu próprio potencial, que muitas vezes não está tão construtivo assim, não é? E acaba por trazer aqui estados até de vitimização e de manipulação que na verdade não traz benefício nem para as pessoas que estão nesse papel, nem para as pessoas que na verdade as rodeiam. E então o estado do ego em termos de defesa emocional pode constituir aqui bloqueios a vários níveis, quer pelo excesso, quer por defeito, mas na verdade acabam por constituir energias que de alguma forma são suportadas muitas vezes por estados se calhar de tristeza ou estados de trauma de infância que de alguma forma depois vão constituir e vão construir personalidades um pouco distorcidas em relação àquilo que é na verdade um ego equilibrado e o empoderamento verdadeiro em termos daquilo que consideramos o poder pessoal. No nosso quarto slide, vamos então perceber que quando não utilizamos o nosso verdadeiro poder pessoal e de forma correta, acabamos por desenvolver várias personalidades, é como se existisse uma construção de alguma forma de várias identidades para que a pessoa se consiga identificar com um mundo o qual tem alguma dificuldade em se contextualizar e esta dinâmica interior também acaba por não trazer benefícios. A pessoa acaba por ir construindo personalidades e formas de estar e mecanismos de defesa e muitas vezes esquece verdadeiramente de quem é. Ou seja, há aqui uma construção de capas e esquecemos-nos muitas vezes de viver o nosso verdadeiro eu, a nossa essência, a nossa verdadeira autenticidade. Portanto, aqui o poder pessoal terá que ser visto como a libertação, mais uma vez, daquilo que nós somos, da nossa verdadeira autenticidade, mas não poderá ser interpretado como uma forma e uma manifestação em que tenhamos necessidade de utilizar os sistemas de defesa para nos sentir muito mais seguros. Não, o poder pessoal é esse próprio empoderamento e essa forma de manifestação da nossa própria essência acaba por ser de facto uma forma muito mais feliz de ser. Há necessidades, enquanto seres sobreviventes, de resgatarmos algum mecanismo para nos ajudar muitas vezes a viver em determinadas situações que podem não ser fáceis. Eu continuo a achar que o sentido do humor acaba por ser o estado mais elevado de inteligência emocional. Amor com humor. É uma boa fórmula para podermos utilizar na nossa vida. Esta necessidade, muitas vezes, de criarmos um suporte para empoderamento do nosso poder pessoal, como já referi há pouco, acaba por levar a uma certa desconexão daquilo que é a nossa parte mais profunda, a nossa verdadeira identidade e, na verdade, a nossa própria estabilidade física, emocional, espiritual, familiar, social, profissional, acaba por estar muito vinculada a esta necessidade de poder pessoal. Portanto, quanto mais nos pudermos contextualizar e viver a nossa própria autenticidade, sem estar na expectativa, sem estar naquilo que poderá ser o expectável, poderá nos trazer de facto uma forma muito mais tranquila e muito mais assertiva e muito mais consciente de estarmos na nossa vida. E tudo o que nos afasta, na verdade, do nosso ser, da nossa paz interior, acaba por ser também uma ausência do próprio poder pessoal. A necessidade, muitas vezes, da valorização do próprio ego, e aqui vamos tocar com certeza no valor, acaba por fazer com que a necessidade de criar uma tal capa, que acaba por ser um mecanismo de defesa, em que a pessoa se salvaguarda um pouco daquilo que possa sentir como sendo o seu próprio valor e na verdade muitas vezes o valor está lá, é preciso libertá-lo e acreditar
acreditar em si próprio, na verdade. E esta desconexão, muitas vezes, em relação a esta consciência e em relação às coisas mais intrínsecas em nós, como é o nosso dom, o nosso próprio potencial, muitas vezes pode nos levar a acreditar que temos que representar um determinado papel ou haver aqui necessidade de uma certa comparação com o exterior. Isto não pode ser validado desta forma. Eu acho que era importante que cada um pudesse fazer a reflexão sobre aquilo que é o seu próprio potencial. Não é comparável. O seu próprio dom. Há coisas maravilhosas que podemos fazer. Podemos copiar bons exemplos, porque não? Mas não temos que nos basear num pressuposto que não tem a ver connosco. Então o nosso poder pessoal aqui e esta ligação mais interna à nossa forma de ser mais espontânea acaba por ser de facto a salvaguarda e aquilo que nos traz a verdadeira felicidade. É vivermos aquilo que somos, ter uma sensação de missão cumprida constante connosco e viver aquilo que somos na nossa verdade, seja numa gargalhada, seja num momento mais espontâneo de tristeza. É o nosso ser. E então este respeito também por nós e por esta autenticidade a cada momento acaba por nos trazer a consciência de que devemos viver o nosso ser e merecemos vivê-lo. Porque o facto de nos permitirmos a viver esta autenticidade com os nossos valores, com as nossas ideias, com aquilo que temos de melhor, acaba por ser algo bastante construtivo. E na verdade, quando vivemos o nosso melhor e estamos em paz com isso, a energia que proporcionamos e que transmitimos é de que todos podem fazer o mesmo. E então é a sugestão que eu deixo também aqui. A falta de poder pessoal energeticamente também pode trazer aqui ausência de vitalidade. Pela própria castração energética, é como se a pessoa se virasse para dentro, ou seja, deixasse de estar dentro de uma forma mais livre, como se estivesse virada para dentro. E esta desconexão ao exterior, esta incapacidade muitas vezes e este estado dissociativo em relação ao exterior, faz com que a pessoa viva num mundo, no seu mundo, que com certeza que é rico, mas esta incapacidade de partilha e esta forma energética de viver para dentro acaba por baixar os níveis da própria energia do poder pessoal e isto implica também na nossa própria vitalidade. Porque se a pessoa se sentir triste por não conseguir libertar, expressar aquilo que tem, isso acaba por condicionar de alguma forma o bem-estar físico, acaba por condicionar também o sistema imunológico e então, na verdade, o nosso poder pessoal e a nossa saúde estão bastante ligados. Existe aqui uma emoção, na verdade, que os liga, que acaba por ser a própria satisfação da manifestação do nosso verdadeiro ser. E então, também deixo aqui o alerta para essa situação. Existe um livro muito interessante que poderão consultar, e que depois deixarei também disponível para quem sentir o apelo em ler, que na verdade poderá trazer aqui um acréscimo também àquilo que eu acabei de transmitir. Passando para o nosso próximo slide, vamos então encontrar aqui algumas noções também sobre aquilo que possa representar em termos de personalidade o equilíbrio e o desequilíbrio em termos do ego e do nosso poder pessoal. Se alguém pretender fazer aqui um trabalho também de autoanálise nesse sentido, existe na ausência ou carência de poder pessoal alguns estados que se manifestam e que se tornam bastante evidentes, nomeadamente um estado constante de zanga ou de rebeldia ou de infantilidade. Eu aqui poderia também chamar um pouco de inteligência emocional, incapacidade de lidar com algumas adversidades, como se tudo fosse uma ameaça, não existisse aqui uma ausência da própria estrutura em saber lidar com as situações. E poderemos observar aqui pessoas que tenham uma certa tendência para estados de ansiedade, de medo, de desconfiança, estados de culpa, eventualmente de frustração, de se sentirem magoadas com pequenas coisas e mais uma vez
volto aqui a referenciar, sensibilidade é uma coisa, vulnerabilidade é outra, como falámos também na aula passada, e este estado também que permite de indecisão, de confusão, um estado de solidão mesmo no conjunto ou numa equipa, há um estado de solidão como se a pessoa tivesse dificuldade em se identificar num grupo ou num estado e num meio onde pertence. Então esta dificuldade acaba por trazer estas tónicas de desconexão constante em que a pessoa procura, lá está, o tal mundo interior seu, que se for para meditar e para ir à procura da sua potencialidade, acho muito bem, mas se for para uma questão de desconexão ou de uma fuga, aqui existe de facto a ausência de poder pessoal e pode trazer tudo aquilo que nós já dissemos, incluindo a ausência de vitalidade e de saúde a vários níveis, porque a saúde não é só considerada também um bem-estar físico. Esta necessidade também de poder pessoal e de encontrar fora a dinâmica para o seu próprio poder pessoal acaba por trazer também aqui necessidades emocionais validadas no exterior, necessidade de validação e de aprovação constante, dependências emocionais, codependências emocionais, que também vamos trazer este tema aqui, e na verdade é como se perdesse a sua capacidade de raciocínio lógico, de ver as coisas de uma forma muito mais pragmática e muito mais realista, digamos assim. É como se a pessoa vivesse mais no seu próprio estado de carência e a partir deste estado, inconsciente ou não de carência, é como se toda a vida fosse suportada neste estilo de carência, o que na verdade não corresponde à verdade. Nós somos os co-criadores da nossa vida, portanto o nosso poder pessoal na verdade é a manifestação desta libertação do nosso próprio potencial e da nossa autenticidade. Poderemos encontrar ao nível da carência do ego e do poder pessoal, também como eu já referi há pouco, o excesso de ego ou a ausência do próprio ego, do próprio poder pessoal, e aqui poderemos encontrar pessoas que vivam num estado muito mais de submissão e outras num estado muito mais narcísico. Qualquer um dos estados é um estado de desequilíbrio do ego, como é óbvio. Para podermos viver o nosso poder pessoal e o nosso bem-estar e a expressão da nossa própria autenticidade, na verdade, uma das características que poderemos resgatar será a nossa autoconfiança de o fazer de uma forma espontânea, porque o merecemos. Na verdade, nada mais poderá ser tão real do que esta abordagem. E na verdade as pessoas que acabam por demonstrar poder pessoal são muito mais tranquilas, muito mais assertivas, se calhar muito mais calmas. Aquela necessidade do show-off de mostrar não existe essa necessidade de manifestação, há uma serenidade, há uma espontaneidade e na verdade mesmo que existam padrões a desconstruir, situações a resolver, a vida vai nos trazer constantemente situações, estejam descansados porque vão ter sempre coisas para resolver na vossa existência. Não dependam tanto daquilo que vos é apresentado, reflitam mais sobre a forma como poderão lidar com aquilo que vos é apresentado. E aqui é que o vosso poder pessoal é importante. O importante no poder pessoal não é como reagimos à situação, mas como agimos perante essa situação. E isto é que vai fazer, na verdade, perceber como é que nós estamos a nível do nosso poder pessoal e como lidamos com aquilo que são os supostos desafios, que muitas vezes não são mais do que oportunidades. E então ver as coisas também de uma forma muito mais positiva, muito mais construtiva e aliarmos o nosso poder pessoal a esta dinâmica acaba por nos trazer de facto uma forma muito mais verdadeira de vivermos aquilo que é a nossa existência. Lidar com os próprios bloqueios, porque não fazê-lo também de uma forma construtiva? Existe coisas com certeza que todos trazemos para lidar, sejam genéticas, sejam padrões que possamos ter eventualmente no nosso inconsciente, mas esta sensação de conquista interior, esta sensação de aprendermos também a lidar connosco,
e a percebermos que, na verdade, também somos por si só um mundo de oportunidades e de descoberta, e esta forma de nos ver também acaba por nos trazer aqui a motivação e o acreditar de que, na verdade, é possível. E então, desafio-vos também a conquistar os vossos próprios desafios interiores, perceber que, através do vosso poder pessoal, e mais uma vez, deixo aqui duas palavras: autenticidade e também a libertação da vossa própria verdade mais plena e da vossa própria espontaneidade, poderá sem dúvida ajudar-vos a lidar com o momento presente, o momento futuro, aquilo que a vida eventualmente vos trouxer, até experiências boas para poderem vivenciar. E às vezes muitos pensam que não merecem, que não estão preparados para, e às vezes a vida não traz a oportunidade duas vezes. Então pensem um bocadinho sobre isto. Para trabalho de casa, esta semana vou-vos trazer aqui a seguinte reflexão: como aceito ou respeito a minha autenticidade, tendo em conta os valores, a vossa sabedoria, a vossa própria história, tudo aquilo que têm também no vosso espólio mais interno. Percebam como é que aceitam a vossa autenticidade e o que, na verdade, podem permitir-se a fazer e a viver dentro dessa autenticidade. Na próxima semana vamos trazer aqui o tema do amor próprio, que de alguma forma pode ser uma manifestação muito agradável do nosso próprio poder pessoal. Já sabem, se pretenderem entrar em contacto connosco, vamos também deixar aqui os nossos contactos. Alguma questão, poderão entrar em contacto connosco também para o nosso endereço de e-mail, artevivenaessência@gmail.com. Eu sou Ana Margarida Carvalho, espero que esta aula tenha sido construtiva e que possa trazer a noção do seu verdadeiro empoderamento e do seu poder pessoal, que na verdade é a sua essência, é a sua manifestação mais plena da sua própria autenticidade e da sua verdade mais intrínseca. Boa noite e até para a semana.